Saravá Jogo de Dama, Saravá 2021, Saravá todo mundo que está se cuidando, que está seguindo as regras, que está seguindo as orientações. Saravá vacina, que ela vem a nós com, enfim, com tudo que a gente precisa, né? Com menos política em cima de vacina. Eu estava lendo outro dia um post bem interessante falando que a gente sempre tomou vacina e nunca ninguém se preocupou de onde vinha essa vacina, quem era que estava fabricando, e agora virou um debate nacional, se é da China, se é de Cuba, se é da Venezuela, se é da União Soviética. Estou brincando, obviamente, todo mundo sabe que não existe mais União Soviética, mas a gente vai falar aqui com um grande querido nosso que vai pautar a gente aqui sobre o que está acontecendo nessa pós-invasão do Capitólio, né? Enfim, como é que isso vai refletir aqui no Brasil, como é que isso reflete no Brasil, obviamente, por ser um governo seguidor do Trump, né? O Bolsonaro já, inclusive, se solidarizou com o Trump, o Eduardo Bolsonaro já se mostrou indignado que o Trump foi banido do Facebook, não sei se temporariamente, do Facebook e do Twitter, provavelmente vai ser do Instagram, parece que do Google também estão em processo ali. Enfim, então a gente vai falar hoje com um querido, saudoso Lejane Mirhan, professor, bem-vindo, Saravá. Bom dia, boa tarde já, Neob, quanto tempo? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Você que me introduziu nesse mundo aí das entrevistas virtuais, eu nunca esqueço, foi em maio de 2018, vai fazer 3 anos. Já vai fazer 3 anos, Lejane. Está sempre comigo, né? E eu tenho, de lá para cá, eu me firmei assim como comentarista internacional, vários canais, né? E então é isso, estou publicando o meu 14º livro agora, sai dia 21, que é sobre o Iraque, e o 15º sai em fevereiro. Estou escrevendo muito, lendo muito. Para quem não sabe, eu acho difícil que existam pessoas que não sabem. Para quem não sabe, o professor Lejane é especialista em Oriente Médio, em política do Oriente Médio. Ele sempre nos orientou aqui bastante, com explanações claras e bastante didáticas, né? Mas hoje o assunto é Brasil, Lejane. Você, como um comentarista global, afinal, né? Você tem um olhar global. Queria que você comentasse. A gente não pode escapar desse acontecimento, né, do Capitólio, que parece bastante emblemático. Não importa se aquilo foi uma encenação, não importa se aquilo tem uma simbologia, e a gente, na guerra híbrida, a gente sabe que a simbologia tem uma importância bastante grave. Então, para começar, para dar um pontapé inicial, queria que você comentasse, saiu uma notícia de que o filho de Jair Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, famoso do Bananinha, realiza uma série de encontros privados nos Estados Unidos durante o recesso parlamentar, após encontrar Ivanka, que é a esposa, né, a cônjuge do Trump. Eduardo criticou as Big Techs por terem censurado, né, o Trump. Enfim, e ele foi lá se encontrar com ninguém menos que o seu mentor, o Olavo de Carvalho, o Alan Santos, que é aquele blogueiro golpista, né, que estimulou o golpe ao STF, saiu fugido do Brasil, todo mundo sabe como é que foi a história, enfim. E ele tem feito reuniões de trabalho, ele que, gostaria de lembrar, do Bananinha, é deputado federal do estado de São Paulo, ou seja, ele não está trabalhando pelo estado de São Paulo, e porque a mulher dele diz que ele está lá a serviço com agenda oficial. A agenda oficial dele é cuidar do estado de São Paulo. Então, feito esse parênteses aqui, Lejane, queria que você comentasse isso, e como é que isso pode espelhar para nós, como é que isso pode dar dicas do que vem aí em 2022, ano que vem. Olha, tem muitos assuntos, todos interligados, né? Eu acabei de publicar um artigo em vários sites, que é a guerra das vacinas. Esse é um termo que não fui eu que inventei, mas eu estou usando faz uns 3 ou 4 meses. Aí, a guerra das vacinas não acabaram. E o que eu acrescentei de novidade? A corrida
a vacinação. Essa é a novidade. Então, a guerra continua, o Brasil não será vacinado, não há mais vacinas a serem encomendadas do ponto de vista mundial. Os grandes laboratórios que têm vacina, que são 3, não são tantos, já venderam toda a produção até meados do ano que vem. Portanto, não tem mais vacina, não tem seringa, e nós precisamos de 400 milhões de doses. Eles agora, no desespero, estão 2 milhões de doses, dá para imunizar 1 milhão de pessoas, nós somos 210, né? Mas por que, então, que está acontecendo isso, esse desespero? Ele vai importar da Índia uma vacina não autenticada pela Anvisa indiana. E pior do que isso, não concluiu a fase 3 dos testes clínicos em seres humanos, né? Portanto, não é uma vacina nem um pouco segura e certificada. Por que ele está fazendo isso? Porque o Dória vai começar a vacinação dia 25. Ele precisa da foto, né? A imagem aqui assim, né? Para as televisões do mundo inteiro. Olha, o Brasil é o 55º país a começar a vacinação. Nós não vamos fazer isso. Ele vai fazer uma encenação. Então, essa guerra é uma guerra que está em curso. Agora, o grande fato político dessa semana, evidentemente, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, não é? Eu já dizia que na quarta-feira, foi dia 6, às 15 horas, eu já dizia que eu não vejo nenhuma possibilidade de que o Congresso dos Estados Unidos, que aí é senador mais Câmara junto, rejeite como queria o Trump e como que pediu ao seu vice-presidente, que é o presidente do Congresso, do Senado, né? Não, eu já disse antes de começar a sessão, falei, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Na história dos Estados Unidos, 222 anos, onde houve a primeira eleição, 1788. Em 89, o Washington tomou posse. Então, há 222 anos, eles fizeram 60 eleições. 5 casos, o que ganhou no voto popular... o que ganhou no voto popular não virou presidente no colégio. 5 casos. Então, tem antecedentes, né? Agora, não há um caso de que, nesta fase final, que o colégio já se reuniu em dezembro, que o Congresso rejeitasse. Então, eu falei, olha, porque eles batem muito no peito que aquilo lá é uma grande democracia. E não é uma democracia, eu demonstrei isso de várias matérias, nós sabemos disso, né? O voto popular não vale lá, né? Então, eu disse isso. Aí o que aconteceu? Aconteceu um tumulto lá. E aí quero aqui resumir para você opiniões minhas, que são polêmicas, mas não são isoladas e minoritárias na sociedade entre os analistas que eu ouvi. Porque eu ouvi muita bobagem essa semana e a gente, na saudável luta de ideias, eu ouvi que o império está em colapso, aquilo vai eclodir uma guerra civil, aquilo lá é a luta de classe, aquilo lá é um golpe de Estado. Eu não estou de acordo com nenhuma dessas afirmações. Primeiro, aquilo não foi um golpe de Estado. Ah, não, mas foi uma tentativa. Também não foi uma tentativa, né? Não há massa crítica, não há setores organizados, sindicatos, partidos, nada, nem o Partido Republicano apoiou. Aquilo foi uma manifestação de black blocs, que aqui em São Paulo nós vimos várias vezes destruindo muitas coisas, são supremacistas brancos, você não via nenhum negro lá fazendo nenhuma atividade, né? Ou seja, não tem nem golpe, nem tentativa de golpe. Ah, mas o Império entrou em colapso. Meu amigo, o Império entrou em colapso, né? O Império está em colapso há mais de 30 anos, mas não vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. Aliás, a posse do Biden precisa ser impedida a todo custo, porque a direita mundial, o neofascismo mundial, está sendo derrotado no mundo inteiro. O mundo multipolar, para onde caminha a humanidade, né, a unipolaridade está acabando. Aquele xerife de 1991, o Bush pai, quando acabou a União Soviética, este mundo não existe mais. Hoje nós temos uma grande China, da República Popular da China, socialista. A Rússia, que não é mais União Soviética, como você brincou, mas guarda muito da herança soviética. A vacina dela chama, não por acaso, Sputnik. Né? O instituto que ela foi desenvolvida leva o nome de um cientista comunista de 1930, que é o Gamaleya. Né? E o exército da Rússia não é mais exército vermelho, mas o
no bonezinho deles tem ainda uma estrela com a foice e um martelo, né? Então você não desmonta, né, um sistema da noite para o dia. E não por acaso que eles, então, odeiam as vacinas russas e as vacinas chinesas, né? Então o mundo tem... Agora, o Império não está em colapso e nem vai entrar. Agora, o Império vai entrar numa nova fase, por isso o Biden tem que tomar posse. Não que eu tenha nenhuma ilusão com ele, escrevi muitos artigos e ensaios dizendo isso. Agora, não dá mais para ele ser chefe do Império que sanciona a China, que sanciona a Rússia, que sanciona o Irã. Ele vai voltar para o acordo do Irã. Uma série de coisas que eu já publiquei isso na forma de ensaio, não vou me alongar, né? Guerra civil não vai ter nos Estados Unidos. Não vamos usar o termo, não vai ter, nem impossível, que analista internacional que se preze não fala nunca, não usa o termo, que de repente acontece e fica desmoralizado. Mas é muito improvável que aconteça uma guerra civil. O exército não participa disso, não apoia as aventuras de Donald Trump. Ele ficou isoladíssimo na sociedade, né? Tanto que recuou. Não vai na posse. Não, você ouviu, né, Lejane? Eles, inclusive, muitos republicanos vieram a público pedir que ele renuncie ou que vão proclamar lá a 25ª emenda, né, que seria o impeachment. Não só republicanos, assim, muitos apoiadores do Trump, né, muitos apoiadores, secretariados, vários secretários pediram, né, demissão. Enfim, ele se isolou realmente, ele criou ali aquele vidro onde ele conclama as pessoas a invadir, aquilo ali é simbólico, ele está sozinho, né? Ele está ali isolado mesmo, né? Isso mesmo, isolado. Aí muitas pessoas falaram que ele vai liderar a extrema-direita, que vai voltar daqui a 4 anos. Acho muito difícil que isso aconteça, porque ele ficou desmoralizado no mundo inteiro. E a burguesia estadunidense, ela bate no peito de morar e viver no país que é a maior democracia do mundo. E nós sabemos que não é, mas ficou claro que não é, né? E isso, vamos dizer assim, enfraquece essa imagem que os Estados Unidos construíram até hoje. Então, essa aventura do Trump foi tiro no pé dele mesmo. Não vou dizer que ele está acabado, porque 70 milhões de votos não é pouca coisa. Mas acho difícil ele progredir. Alguns dizem que ele vai voltar para a Escócia, onde os pais dele vieram, não sei o quê, etc. E eu quero concluir. Também ouvi que aquilo é uma luta de classe, aguda luta de classe. Olha, a luta de classe existe nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Mas ali é luta entre frações da mesma classe. A burguesia, que tem frações, isso não é opinião minha, isso é a opinião de Marx e Lenin, né? Não é a burguesia não é um bloco monolítico, tem frações. Você tem que, inclusive, explorar essas contradições e aproveitar isso na política. E eu vou dizer mais. A frente que nós defendemos, uma frente ampla, eu acho que nesse momento ela tem que ser amplíssima, porque o fascismo ainda continua forte, né? Lá nos Estados Unidos, a frente, inclusive, abarca os republicanos, parte deles, os que não são fascistas, né? Então, essa possibilidade de impeachment ou da emenda 25, eu acho que também nos próximos 10 dias faltam para encerrar. Isso não vai prosperar. Impeachment não passa no Senado, porque ele tem maioria. O Senado novo vai ter 50-50 e a Kamala vai decidir sempre o desempate para os democratas. Mas neste Senado não passa. A emenda 25. A emenda 25 é quando o secretariado, que aí no Brasil é ministério, lá não tem ministério, o secretariado, não sei se é 1/3 ou 50%, pede por escrito o afastamento, por incapacidade de governar. Acho que isso também não vai acontecer. Porque os mais indignados, em vez de articular o abaixo-assinado, eles caíram fora do governo. Não querem encerrar o governo. Então, isso não prospera. E, para finalizar mesmo, muitas pessoas entre nós comemoraram aquilo que estava lá acontecendo. Vibraram. Quero ver o circo pegar fogo. Pega fogo, cabaré. Já viu essa brincadeira por aí, né? Nossa, eu falei, pessoal, se aquilo pegar fogo, os primeiros que vão morrer vão ser os comunistas. Porque se ganha a empreitada fascista do Donald Trump e o Biden seja impedido, nós estamos ferrados no mundo inteiro. Não que volta a dizer que o Biden seja o grande paladino da democracia, né? Mas comemorar aquele ato como um ato revolucionário, não tem nenhuma revolução em curso nos Estados Unidos. Não tem consciência.
né? Não tem fator subjetivo, não tem partido que lidere isso. Então, acho que essa introdução, não sei se você quer fazer a vinculação aqui no Brasil. Não, obviamente eu queria desdobrar isso aqui no Brasil, mas fazer algumas observações do que eu tenho lido, né, do que aconteceu, porque, obviamente, o que acontece lá reverbera no mundo inteiro. Todos nós vamos sofrer as consequências, seja ele empichado ou não, seja ele, enfim, ele recue ou não, enfim, todos nós seremos afetados, o mundo inteiro é afetado. Eu queria lembrar uma coisa que eu li sobre essa questão dele sair ou não, que, na verdade, também, Lejane, seria um ato simbólico. Não daria tempo de correr um processo de impeachment, mas isso, para ele ter prospecções futuras, isso deixaria uma mácula. Então, seria mais uma questão simbólica do Senado, né, aprovar ali a tal da 25ª emenda. Mas, andando para frente, o Brasil, Eduardo Bolsonaro, em plena situação que está acontecendo lá, corre para o colo do Olavo de Carvalho e já começa a articular, né? Eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, o Olavo do Carvalho, o Alan Salles, as pessoas dão risada, essas pessoas... Gente, eu gostaria de lembrar que a gente riu do Bolsonaro, quando ele falava bobagens ali, né, quando ele era deputado, a gente estava rindo. E enquanto a gente estava rindo, ele se articulou de uma forma subterrânea, sei lá como, ele se articulou e a conclusão da ópera, ele está lá hoje. Então, assim, não vale a pena a gente ficar rindo, porque a gente se distrai com essa risada. O que simbolicamente, Lejane, na sua análise, o que significa essa articulação, sendo que ele decretou que já está fazendo a programação, e junte-se a isso a fala do presidente, de que em 22, no Brasil, se não houver voto, se houver voto de urna eletrônica, a coisa vai ser pior. Né? Houve ali uma clara ameaça, Eduardo Bolsonaro fazendo reuniões, dizendo claramente que está ali para articular 2022. Como é que você vê isso, Luciano? Então, esse cidadão chamado Eduardo Bolsonaro, que é o tal do filho 03, ele teve 1.800.000 votos em São Paulo. Não é brincadeira. Agora, não são votos dele. Ele é o cacareco que as pessoas votaram na onda bolsonarista, que elegeu Dória, que já rompeu com ele, que elegeu o Whitson, que já está sendo empichado. Né? Então, esse menino, né, deve ter 35, 38 anos, ele foi nomeado pelo Steve Bannon, que é o homem da extrema-direita internacional, cuja grande tarefa dele no momento é derrubar o Papa Francisco. Né? Ele está lutando contra o papado de Francisco nesse momento, né? Fascista. O Bannon nomeou o Eduardo, falou, você é o chefe da Internacional Conservadora. Eles não usam direita nem fascista, evidentemente, né? Mas é internacional fascista. Chegaram a fazer um encontro em Foz do Iguaçu, né, que ele era a figura principal, então ele vai ser o representante dessa internacional aqui na América Latina. 2 dias antes dos tumultos no Capitólio, ele estava na Casa Branca, visitando esses familiares aí, a esposa, a filha. Ele é amigo da filha, eu não sei o nome dela. Bom, de qualquer forma, não há coincidências na política. Não há coincidências. Então, eu também não posso afirmar que ele foi lá tramar o tumulto, né? Mas também não posso dizer que o assunto de tumultuar a certificação do Biden não foi assunto de discussão. Bom, eles já estão de olho em 22. Em 22, aliás, o Bolsonaro está de olho em 22 desde janeiro de 19, quando tomou posse. Evidentemente, ele não saiu do palanque, etc. Agora, nós daí da esquerda, ou parte da esquerda, não toda ela, às vezes a gente comete cada erro, né? Não vou entrar nem no mérito que nós estamos divididos em um monte de candidatura, pré-candidatura, né? Eu quero dizer que eu tenho ouvido sobre a segurança das urnas. É preciso, então, imprimir o voto no Brasil inteiro. Isso aí virou hoje um bordão, né? Eu fico pensando, nunca as urnas foram contestadas. A esquerda ganhou 4 eleições e ganharia a 5ª, se não fosse o golpe, né? Então,
que ganha a esquerda fazer hoje o mesmo discurso do Bolsonaro? O que significa, e a impressão, foram 110 milhões de eleitores que compareceram. Quem ganha se cada urna tiver que expedir um papelzinho, que na verdade é a cópia do seu voto? Aí você vai levar esse papelzinho e mostrar para o cara que você vendeu. Olha aqui, ó, tá aqui a prova. Ah, eu te dou mais. Porque antigamente era assim, ele dava um par de sapato e depois do resultado, era tudo, né, na bico de pena para mostrar, ele ganhava o outro par de sapato. Rasgava uma nota de 50 cruzeiros antiga, dava, e ele pegava a segunda. É assim, agora ele vai votar, mostrar o voto. É uma barbaridade nós propormos isso, entrarmos nessa. Sem falar que, tecnicamente, é quase impossível. O que precisa ser feito? Uma pequena amostra, 1% das urnas, né? Uma cidade com 1.500 urnas, você auditar e imprimir o voto de 15 é mais do que suficiente, né? É a maior amostra possível. Nenhum instituto de pesquisa houve 1% dos eleitores inscritos, né? Então, essa é uma situação. Eu acho que corremos o risco de acontecer não só o tumulto, mas como possivelmente golpe, se o Bolsonaro não for desalojado da presidência até 2022. Se ele for candidato, ele chegar em 2022, ele chega como favorito, mas tem um elemento a mais. Como reagirão os militares do Brasil? Era a minha próxima pergunta. Isso. Eu não tenho a resposta, mas vou te dar um dado que você vai ficar balançada. Quando teve o primeiro golpista lá, general golpista, que eles chamam de presidente, né? Os livros de história ainda mostram como presidente, o ministério dele tinha 2 generais, né? Só, o resto era tudo civil. E o segundo e terceiro escalão quase não tinha militares. Então era uma ditadura militar, que hoje a gente pode usar cívico-militar, porque teve apoio, né, na burguesia, no civil, né? Mas não tinha na estrutura do aparelho de Estado militares nomeados para os cargos de confiança. Hoje o Bolsonaro tem 10 mil. Você sabia desse número? 10 mil no segundo e terceiro escalão. É uma boquinha que jamais partido nenhum, de esquerda ou de direita, ou militares, em qualquer época da nossa história, teve. Aí você vai dizer, olha, esse pessoal tem que afastar. Tudo tem que ser afastado, né? Hoje não é de todo errado, do ponto de vista da ciência política ou da sociologia, você falar hoje que nós vivemos um governo militar. O presidente e o vice são militares, tem 10 oficiais de 4 estrelas da Marinha Aeronáutica e do Exército, a maioria é Exército, no primeiro escalão, e 10 mil tenente, capitão, major, tenente, coronel para baixo. Como é que é? E ganhando altíssimos salários, porque eles acumulam com a aposentadoria, né, que são altíssimas também. Hoje um general de 3 estrelas na reserva ganha líquido 20 mil. Aí ele vai para um secretário executivo de um ministério, ele ganha mais 35. É uma renda familiar que não dá para você jogar fora de uma hora para outra, né? Pesa muito no orçamento. Então é uma situação inusitada que nós estamos vivendo, né? Sem falar que, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil um movimento popular organizado. Nós não nos recuperamos do golpe e nós descuidamos, já comentei nos seus programas passados, nos 13 anos do governo Lula, nós descuidamos de pelo menos 2 grandes coisas, né? O governo Lula e Dilma: organizar o povo e elevar a consciência política das massas. Aqueles 40 milhões que saíram da pobreza, compraram carro, casa, esses caras votaram tudo na extrema-direita. O que vamos fazer? Lejane, pegando o gancho do que você falou, eu tenho 2 perguntas. Uma, nos Estados Unidos, na encenação lá do Capitólio, naquele acontecimento do Capitólio, a primeira filmagem que eu vi um policial recuando enquanto as pessoas avançavam, né? Ele estava recuando, enfim, não houve nenhuma resistência, não houve nenhuma resistência da polícia ali. E a gente está falando do Capitólio e a gente está falando de um ato que era público, ele foi anunciado, né? Foi anunciado e, obviamente,
por dias, se existe ali né, a CIA, todo mundo deveria estar sabendo que aquilo iria acontecer, certo? Então, assim, isso é uma coisa. E me pareceu que houve uma conivência das forças policiais, mas dizem as más línguas que o Trump não tem apoio militar. A bancada militar é mais séria, né? Nos Estados Unidos, a separação militar-político é mais séria, lá, eles levam mais a sério. Paralelo aqui, Lejane, a gente sabe que o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, a figura, ele só está lá porque ele tem, né, ele tem o apoio dos militares. São os militares que sustentam ele ali. O dia que os militares se estressarem com ele, ele cai fora. Então, assim, existe essa diferença. Você acha que, enfim, que os militares aqui, embora já, né, tenha havido até manifestações de militares exortando, né, enxovalhando o Bolsonaro, você acha que ele continua, apesar dos salários, apesar da boquinha, você acha que ele... Porque o Exército aqui ficou muito mal visto, né, ele ficou muito, enfim, avacalhado, né, avacalhou, né, a reputação do Exército. Como é que você vê isso? Ele continua com muito apoio, Niobe. Hoje, se nós precisássemos contar, vamos dizer, com o Exército para garantir a democracia, etc., ele tem muito apoio da caserna, muito. Ele tem apoio das polícias militares de todos os estados, que são 2 milhões são mais do que as Forças Armadas brasileiras, são 400 mil homens. Os policiais são 2 milhões, a polícia militar armada. Então, ele tem apoio, é o fascismo, né? Então, hoje, olha, esquece, eu estou de acordo que está muito mal para as Forças Armadas, mas está mal entre pessoas como eu e você e o seu público, que tem um grau de consciência que percebe isso. O nível comum da massa, não sei se tem essa... Né? Ele tem apoio de 35% sólido na população. Isso é suficiente para colocar no segundo turno. Por isso que é imprescindível nós fazermos uma articulação política por cima e por baixo, né? Não descartar a possibilidade de altas conversas. Eu acho que o Supremo está vivendo um processo de modificação do seu posicionamento, né? Eu acho que aumenta as chances do nosso querido e melhor presidente da história, presidente Lula. Eu acho que a salvação do Brasil, inclusive, essa é a opinião minha pessoal, não é do meu partido, né? Poderá vir a ser, inclusive. Eu acho que a salvação do Brasil é um torneiro mecânico para consertar tudo que tem aí, né? Só ele, Niobe, consegue unificar toda a esquerda, que são 10 partidos, né? E atrair o centro, como ele já fez isso com o Zé Alencar. Eu estudei, você sabe que eu estudo eleições, um dos meus livros é só sobre eleições. Se você somar... tenho esse livro. Então, se você somar PCB, PSTU, PCO, que são os chamados da ultra-esquerda, esses não tiveram mais do que 60 mil votos, 0,06. Mas vamos colocá-lo politicamente, é importante. PT, PCdoB, Rede, PSD, PDT, PSOL, eu sei que são 10. Se você somar só a ultra-esquerda, sem PSB, PDT e Rede, somar só os 7 mais da ultra-esquerda, do PSOL para a esquerda, 10% dos votos válidos nós tivemos esse ano. Não, mas nós vamos ampliar. Não é consenso na esquerda ampliar para PSB, PDT e Rede. Não, mas vamos chamar. Tá bom. Sobe para 20, Niobe. O centro-direita, direita e extrema-direita levaram 80% dos votos. Se você não ganha esse centro, que é o tal do centrão, que é direitão, mas o PT governou 13 anos com o centrão. Não há problema eu estou estudando a história da Revolução Chinesa, que agora a China, potência socialista, nós temos que voltar a colar na China, né? Exatamente. O Mao chega em Pequim, dia 1º de outubro de 49, triunfante, liderado pelo Partido Comunista, mas ele arregimenta 13 partidos, inclusive alguns burgueses, que até uns dias antes, ou semanas antes, estavam combatendo os comunistas. Uma frente muito ampla. Os 6 vice-presidentes dele, ele foi eleito presidente, é claro, nenhum era do partido. Não precisa.
Mandela saiu da prisão depois de 27 anos e governou um grande conciliador e tal. Eu acho bonito isso. O Lula fez isso, né? Só Lula tem condição de puxar. Ninguém mais de nós da esquerda temos condição. Ciro não unifica. Boulos, não, ele vai sentar em cima dos 2 milhões de votos, 40% e tal, mas nada. O PSOL não tem nenhum enraizamento popular no Brasil, entidades de massa, centrais sindicais, nada. É um partido absolutamente parlamentar eleitoral, né? Mas ele quer ser presidente, né? Aí você tem outros nomes, né? Até o PCdoB pode lançar o Flávio Dino e tal, mas nós vamos defender o tempo todo a unidade total da esquerda. E só tem um nome que tem condições de fazer isso. Essa é a minha opinião. Acho que o Lula vai reaver os seus direitos políticos. No caso, Moro vai entrar em suspeição. Não, querido, eu até gostaria muito de concordar com você, mas a gente sabe que o Lula, né, a situação do antipetismo e o Lula, tudo, por melhor que sejam as tendências, né, a gente sabe que eles podem dar um jeitinho ali e deixar o cara de fora na última hora. Enfim, mas, independente disso, eu queria ir para a nossa última pergunta, já que nosso tempo está se extinguindo, infelizmente. Mas é uma coisa que você falou. Houve um erro de gestão, né, do partido do PT, enquanto esteve no poder, de não educar a massa, né, a qual ele estava conseguindo tirar ali, né, do silêncio ali das bases, né, estava conseguindo dar voz, acesso, né? Porque não é só bens de consumo que o PT deu para essas pessoas. O PT deu acesso, essas pessoas tiveram acesso à educação, à escola, tiveram acesso à alimentação melhor, enfim. Um telefone celular, a gente sabe que não é só um aparelho, ele te conecta, né? Enfim. Então, quando falam que o PT só deu consumo, é uma mentira, obviamente, mas ele não foi fundo na lição que era a educação. A minha pergunta é: os sindicatos foram diluídos. O trabalhador, o trabalho, né, foi precarizado, né? E perdeu-se a consciência sindical. Para a maioria da população, sindicatos são antros de corrupção, quando, na verdade, era aonde o trabalhador poderia se apoiar para fazer suas reivindicações. A desidratação dos sindicatos e a precarização do trabalho, com esses Ubers, enfim, com essas, né, entrega de comida, blá, 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 isso não contribui também para essa extrema-direita, ou seja, os trabalhadores que não tiveram essa educação e que agora estão precarizados, eles não têm mais como se organizar. É isso que eu estou querendo dizer, Lejane. Eles não têm mais aquele polo de organização. Como é que se faz isso? Como é que agora, nesse momento de necessidade de união, que você diz dessa frente amplíssima, como é que a gente vai atrair os trabalhadores, já que eles não têm mais representatividade? Muito difícil, Niobe. Eu estou pessimista e vou te dar números do meu pessimismo, né? O golpe foi o golpe que nós sabemos de muitos objetivos: tirar Lula da sucessão, da vitória certa, entregar o pré-sal, etc. Mas o golpe foi o golpe da reforma trabalhista. A CLT foi rasgada no governo Temer. Só que o Temer fez um pouquinho mais do que isso. E aí, nesse ponto, eu tenho muitos amigos na CUT, mas nós temos nossas diferenças, não tanto divergências, né? Eu sou mais da CTB. A CUT passou a vida inteira dela defendendo o fim do imposto sindical. Eu, como sociólogo, conheço resultados de pesquisas feitas entre os 4 ou 5 mil delegados de base que chegam na parte final do Congresso Cutista, onde perguntavam muitas coisas. E imposto sindical, se é a favor de acabar ou contra? Estava 70%, 80% contra o fim do imposto sindical, que era a principal e, às vezes, em alguns casos, a única fonte de financiamento. Eu brinquei quando aprovou, não sei se você sabe, acabou o imposto sindical no Brasil, né? Eu brinquei na época, a CUT deveria erguer uma estátua para o Michel Temer lá no saguão do prédio lá no Brás de 6 andares. Aliás, não existe mais um prédio de 6 andares, eles entregaram o prédio. A CUT não tem sede nacional mais, né?
Ou seja, como é que você vai organizar? O Brasil tinha 10 mil sindicatos legalizados no Conselho, Arquivo Nacional de Entidades Sindicais, que gera um código, que a Caixa Econômica repassava o imposto. Maravilhoso, 10 mil sindicatos redondos. Eu estimo hoje que de 7 a 8 mil estão, não digo fechados, mas precarizadíssimos. No máximo 20% de todo o sindicalismo brasileiro conseguiu estar mantendo mais ou menos aí alguns serviços, boletins, assessoria, etc. Nós estamos desmontados, Nióbio. Eu estou extremamente preocupado com isso. Né? E aí vem, né? Não dá para você hoje convocar as amplas massas para a rua, porque você cai no negacionismo, cai no anticientificismo. Nós somos pela ciência e sabemos que não basta só usar máscara, o contato físico, o abraço, né, o toque na mão, etc. Não dá, está muito perigoso, a pandemia está sem controle no Brasil e no mundo. Né? E aí? Pandemia, sem imposto, sem recursos, as centrais sindicais fecharam praticamente. Por quê? Porque os sindicatos de base ainda têm algum recurso, mensalidade, taxa assistencial, etc., nos acordos coletivos. As centrais não têm nada. Elas recebiam 5% de todo o imposto sindical no Brasil. Acabou. Isso quem conquistou foi o Lula, que originalmente era contra o imposto sindical, mas na presidência ele foi a favor. E não só manteve, como deu 5% de todo o dinheiro do imposto sindical para as centrais sindicais. Acabou. Então, eu acho até que todas as centrais sindicais voltariam a apoiar o cara como Lula, né? Porque elas perceberam, né? Uma parte delas desgarrou-se, foi para, né? Foi para o PSDB, foi para o próprio Bolsonaro, né? É uma pena isso, mas hoje você unifica. Mas não tem estrutura nenhuma. Acabou dinheiro para todo mundo. A nossa CTB, que era pequenininha, a terceira entre 13 no Brasil, né? A CTB tinha 20 funcionários, ela ficou com 2 funcionários. Né? Eu imagino que a CUT também sofreu muito isso. Então, olha, muito difícil. Não será fácil nós aí levantarmos, sacode a poeira e dar a volta por cima. Vai ser difícil, viu? Esse foi o querido Lejane Mirran, professor sociólogo, nosso sócio aqui da Casa do Jogo de Damas, nos honrando muito com a presença e conhecimento profundo dele, né, de geopolítica. Queria agradecer de novo, Lejane, você sabe que as portas aqui estão sempre abertas. O Lejane não falou, mas ele tem muitos livros já publicados. Por favor, procurem os livros do Lejane, que são importantíssimos para o conhecimento tanto do Oriente Médio como de geopolítica em geral. Enfim, e queria agradecer também a Cotter Editorial, nossa apoiadora. A gente fez o concurso final de ano passado, mas acabou não rolando, então a gente vai retomar o concurso. Lá para o começo de fevereiro a gente sorteia os 3 livros gentilmente cedidos pela Cotter Editorial. Do Milton Alves, A Saída é pela Esquerda. Comunicação Política, do Leonardo Stoppa e do Salvio Nein-Cotter, que, por acaso, é um dos sócios da Cotter Editorial. E o Racismo e Relações Sociais Brasileiras, do Danilo Espíndola Catalano, que todos eles já tiveram aqui no Jogo de Damas, dando entrevistas, enfim. Esses 3 livros vão ser sorteados. A gente vai discutindo ao longo desse mês se a gente faz 3 ganhadores ou um ganhador leva os 3. Sugiram vocês, a gente conta com vocês, com o apoio de vocês. Voltamos com tudo. Esse é o Jogo de Damas JDD. Não deixa de assinar, partilhar, divulgar. Enfim, é muito importante a gente crescer no YouTube, porque vocês sabem como funciona. Quanto mais likes, quanto mais audiência, mais ele sobe na sugestão para outras pessoas, traz mais gente, e isso aumenta, né, o nosso potencial de discussão. Obrigada, Saravá, e até a próxima. Meu cantar.